Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. Demanda por pescados e o potencial do setor aquícola brasileiro. Esse é o tema da discussão nossa de hoje. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA, e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custos de produção de diversas atividades agropecuárias pelo país. O convidado de hoje é Eduardo Ono, consultor da Comissão Nacional de Aquicultura da CNA. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, Tiago. Eu agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço e boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Eduardo. A gente que agradece a sua participação. Bom, a gente está aproveitando aqui um tema que está em alta aí nas últimas semanas, né, relacionado à Semana do Pescado. E o objetivo dessa semana, basicamente, é estimular o consumo de pescado no país e está aí na sua 19ª edição já, né, Eduardo? A CNA é uma das apoiadoras do evento que movimenta todas as regiões do país, envolvendo supermercado, restaurante, feiras, enfim, tem até espaço gastronômico lá para divulgar e estimular principalmente o consumo de pescado a nível nacional, né? Eduardo, do ponto de vista de pescado, é bom trazer aqui uma leitura, principalmente para o público leigo que está acompanhando a gente está falando de que tipo de animal, né? Quando a gente fala de pescado de uma maneira geral, assim, o pessoal atrela muito a questão da imagem exclusivamente de peixes, né? Então é bom trazer esse cenário e eu já aproveito aqui para emendar outra pergunta relacionada a essa Semana do Pescado realmente. O que ela traz e o que essa iniciativa traz de importância para o setor produtivo? Ok, primeiro esclarecer, é sempre importante colocar isso para todos os nossos ouvintes, que quando a gente fala em pescado, nós estamos falando de uma gama enorme, na verdade, de produtos, né? Normalmente vem à mente das pessoas o peixe, que é talvez o mais óbvio, né? Mas quando nós estamos falando em pescado, nós estamos falando, além do peixe, tudo basicamente que vive debaixo d'água, né? Então, nós estamos falando de camarão, nós estamos falando de moluscos, né? Polvo, mexilhão, ostras, né? E tudo que vem junto, né? com esse grupo, vamos chamar assim, não só animal, que é o mais comum, mais conhecido, mas também a parte vegetal, né? Que no Brasil é muito pouco conhecido ainda, muito pouco difundido em termos de produção, mas todas as algas, principalmente algas marinhas, também compõem produtos, né, dessa área do pescado ou da aquicultura, no caso, que é de extremamente importante no mundo todo. Mas aí nós estamos falando de todos os ingredientes, basicamente, da gastronomia, né, quando nós estamos falando aqui de Semana do Pescado, que é proveniente, que são produzidos, né, no ambiente aquático. Então, é aquela velha história, né, não só o peixe, mas o camarão e todos os outros que eu acho que o grande público conhece. E no ponto de vista especificamente da feira aí, Eduardo, o que o setor produtivo enxerga dessa feira aí? Principalmente, como a gente está falando ainda da 19ª edição, provavelmente a gente já tem alguns comparativos até com as últimas aí para entender um pouco da dinâmica e como é que ela afeta o mercado interno aqui e também o externo, né? Do ponto de vista aí que a gente também tem uma fatia aí de exportação contribuindo para a movimentação do setor, né? Sem dúvida. A Semana do Pescado surgiu lá atrás como uma iniciativa do governo, né? Principalmente o governo federal, para estimular o consumo do pescado, a divulgação do produto, né? Tanto da pesca quanto da aquicultura, mas que com o passar dos anos foi assumida, né? Essa atividade, ou esse evento, vamos chamar assim, foi assumido pelo setor privado, né? Então isso foi uma grande mudança que ocorreu, que acho que era natural de ocorrer, né? O governo sempre dá um empurrão inicial, mas depois o setor precisa agarrar e colocar a sua energia, os seus investimentos, né, para fazer isso crescer. E com esse empenho, vamos chamar assim, de todo o setor, de toda a cadeia, a Semana do Pescado já se tornou o segundo período, né, de pico de consumo de pescado no país, né, só perdendo para a tradicional Semana Santa, que todo mundo já conhece e era na verdade, responsável por polarizar praticamente todo o consumo do pescado no país, né? E deixando pouco, vamos chamar assim, espalhado pelo resto do ano. E a Semana do Pescado já conseguiu resgatar um pouco isso e aumentar um pouco mais esse consumo nesse período,
né, já se tornou tradicional pelo Brasil afora, como você mesmo mencionou, não só a nível de restaurante, mas os atacadistas, supermercadistas, né, todo mundo está engajado fazendo a divulgação, né, e eu acho que é importante dizer também que o brasileiro, apesar de ouvir falar ou conhecer naturalmente o peixe, o pescado, né, já pela Semana Santa e tudo mais, ainda tem pouco conhecimento com relação ao preparo. Então, assim, todo mundo conhece o peixe, mas pouca gente sabe como preparar o peixe, né? Então, o peixe ou o pescado, não só o peixe, o camarão, todos, né, os produtos, né, da pesca e da aquicultura, tradicionalmente vinham sendo consumidos fora do lar, né? Então, isso era uma coisa bem padronizada, não só no Brasil, isso é também um efeito em outros países, né? Mas aí a gente teve um mix aí, com as ações da Semana do Pescado, a gente teve todo esse período de pandemia que, na verdade, criou uma nova oportunidade bastante interessante, que foi das pessoas começarem a preparar o pescado em casa. Então, ao longo desses 2 anos aí, um pouco mais de 2 anos de pandemia, ou no pico da pandemia, aumentou bastante a venda de pescado nos supermercados, né, que era um movimento até interessante. Por quê? Porque mostrou que as pessoas, não podendo frequentar os seus restaurantes e tendo interesse em consumir o pescado, foram se aventurar, vamos dizer assim, a preparar em casa, né? Então isso foi um efeito interessante que acho que continua, né, perdura isso agora com essa campanha nova, né, nova campanha desse ano, novamente, vamos chamar assim, de fazer todo mundo levar esse produto para casa. Então, é uma iniciativa que, sem dúvida nenhuma, vem colhendo frutos muito importantes para toda a cadeia. Não, é interessante colocar isso aí que você trouxe de informação, principalmente referente ao modo de preparo, aí, como sendo um dos maiores desafios para o consumidor, né? E já pegando esse gancho aí que está incorporado a uma das propostas aí da Semana do Pescado, a gente chama atenção aqui para um dos nichos, né, de mercado aí referente ao pescado, que é os peixes de cultivo, que são aqueles que realmente têm maior apelo aqui, que estão mais presentes até no dia a dia do produtor rural aqui, qual a gente tá mais relacionado, né, que está mais fácil da gente monitorar aqui. Pegando um dado da Associação Brasileira de Piscicultura, o Brasil produziu ano passado 841 mil toneladas desse peixe de cultivo, né, tilápia, peixe nativo e outras espécies nesse sentido, garantindo uma renda aí para o setor, ou uma receita, né, melhor dizendo, de 8 bilhões de reais. Eduardo, nessa visão que você está vendo aí hoje, dessa movimentação de crescimento da produção, de crescimento e estímulo aí ao consumo, qual que é o potencial do setor brasileiro hoje de pescado e o que é fundamental para estimular esse setor a continuar crescendo? É unânime, na verdade, a opinião de que a aquicultura, né, que é a produção em ambiente controlado, né, do pescado, é a única fonte, né, sustentável de médio e longo prazo, né, para atender a demanda, né, pelo consumo. Tá? Então, se a gente olhar aqui o histórico, né, há 2 décadas, 3 décadas mais ou menos, no mundo, né, a aquicultura representava menos de 20%, entre 15% e 20% da produção ou da oferta de pescado. E hoje já representa mais de 50%. Né? Então, e a tendência é exatamente que a aquicultura continue crescendo e daqui a 2 ou 3 décadas, né, ela passe a representar talvez 70% da oferta de pescado em nível mundial. E a aquicultura no Brasil não está muito diferente desse cenário, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um setor que está em crescimento há várias décadas, né? Então, hoje a gente está crescendo mais ou menos na casa dos 5% ao ano, né? Já cresceu na casa dos 10% há mais ou menos uma década e meia, né, ao ano, né? E hoje continua crescendo consistentemente em torno de 5% ao ano. Então, isso só mostra, né, que não só alavancado pelo consumo, mas também alavancado por ser uma atividade econômica complementar, principalmente para as pequenas propriedades rurais, né, onde ela traz uma rentabilidade interessante e uma renda complementar, uma atividade complementar ao produto rural. Então,
ela, por ser bastante intensiva, né, ela traz uma renda mesmo em pequenas áreas de produção, né? Ela não necessariamente precisa de grandes áreas, e isso vem trazendo, sem dúvida nenhuma, uma alternativa interessante para os nossos produtores rurais. Aproveitando a informação de crescimento na produção aí, Eduardo, que você colocou, trouxe aqui um dado do IBGE só para salientar essa questão que você estava colocando aí, de 2019 para 2020, que são os últimos dados que a gente tem atualizado pela base do IBGE aí. O crescimento da produção de tilápia, por exemplo, foi de 6%, né? Destacando aí Paraná e São Paulo como os principais estados produtores. O primeiro cresceu em 11,6% e o segundo 10,2%, né? Então, isso repercute bastante daquilo que você estava falando lá no início, né? Da questão do estímulo pelo consumo aí, da pandemia, trazendo esse novo cenário para o setor, né? De realmente a dona de casa, o pessoal que foi forçado a fazer essa alimentação em casa, enxergou aí na proteína de origem de pescado aí uma alternativa interessante aí. Esse resultado de crescimento de produção se deve ao desempenho da demanda, né? É isso que a gente está falando aqui, tanto nacional como internacional. A gente está contextualizando bem esse cenário interno, mas é importante salientar essa questão do mercado exportador também, né? Permitiu essa valorização dos produtos e a viabilidade da ampliação de investimentos no setor, né? Isso é um dos pontos aí que tem chamado a atenção. Do ponto de vista do piscicultor, Eduardo, esse bom momento de produção tem refletido nos preços? Como é que você está enxergando essa movimentação de mercado hoje? Na realidade, a gente teve aí, ao longo da pandemia, acho que isso não é novidade para ninguém, mas um boom, né, no aumento dos insumos, né, e também com relação à questão cambial no Brasil, principalmente, né? E isso aumentou bastante o custo de produção ao produtor, e os preços de mercado, no primeiro momento, não acompanharam. Eles tiveram uma certa demora, né? Um atraso para serem reajustados. Então, com isso, o produtor sofreu uma pressão muito forte com o achatamento das suas margens, né, no primeiro momento, e que aos poucos começou a ser regulado. Então, hoje os preços tiveram um avanço, né? Talvez entre as proteínas animais o que teve um menor reajuste, né? E isso acho que é parte da explicação por que o consumo vem aumentando também. Quer dizer, se as outras carnes, né, tiveram um reajuste de preço ao nível de consumidor muito maior do que o do pescado, e o do pescado teve esse reajuste, mas de uma forma um pouco mais atrasada e um pouco mais lenta, né? Naturalmente, quando o consumidor chega lá no mercado, ele diz, opa, o pescado está atrativo, né? Não só porque ele gosta do pescado, mas também porque está num preço mais acessível, né? Ou sofreu menos inflação, vamos chamar assim, lá no supermercado ou lá no restaurante, seja onde for que ele foi consumir esse produto, né? Então, com isso, no primeiro momento foi uma pressão realmente muito grande em cima do produtor. O produtor sofreu muito com margens aí quase zero, né? Porque o custo disparou e o preço de venda estava estagnado, mas aí aos poucos esse preço de venda foi sendo reajustado, e hoje está mantendo, né, ou está permitindo margens aí que fazem com que o produtor consiga viabilizar a sua produção. E essa informação referente ao cenário de preços, ele é interessante, porque quando a gente compara dados, por exemplo, da região de importância significativa aí, no Paraná, com relação a preços recebidos pelo produtor, se a gente comparar agosto de 2021 com agosto de 2022, o incremento de preço foi de apenas 10%, né? Então, isso tudo traz um cenário realmente um pouco mais preocupante do ponto de vista de custo, que a gente vai discorrer um pouco mais para frente aqui durante esse podcast ainda, mas já pode adiantar que a questão, por exemplo, do preço de ração médio, lá ainda considerando dados do Paraná, de um ano para o outro aí, no mesmo período, avançou 31%, né? Então você vê aí que nesse sentido, realmente, o setor produtivo segue pressionado, né? Voltando à questão do consumo, Eduardo, hoje, seguindo as estimativas setoriais, o consumo interno brasileiro hoje gira em torno de 10 quilos por per capita, né, por habitante ano aí. Distante um pouco da média mundial, que aí a gente não vai entrar no mérito de discorrer por que o consumo mundial chega às casas
dos 20 quilos, né, praticamente o dobro do que é o consumo brasileiro, mas a ideia nossa aqui é entender um pouco melhor por que o cenário de consumo nosso hoje está aquém desse consumo mundial, né? E se você enxerga aí, como é que você enxerga esse avanço de consumo aí para os próximos anos? Na realidade, quando a gente olha desse ponto de vista, realmente a gente olha para cima, né, a média mundial, como uma meta, né, para nós alcançarmos e um desafio, na realidade, para todo o setor. Mas se a gente olha para o outro lado, para o nosso passado, há pouco mais de uma década, o nosso consumo per capita estava em torno de 6 quilos por pessoa por ano, né? Então, se a gente olha aqui em aproximadamente uma década, né, a gente saiu de 6 quilos, 6,5 kg para 10 quilos por pessoa por ano, né, isso é um aumento significativo de mais de 50%. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho que nós avançamos bastante. Quer dizer, o brasileiro consumia muito menos ainda pescado do que consome hoje, né? 10 quilos mais ou menos hoje é a média do consumo per capita da América Latina. Então, vamos dizer que nós estamos aí na média da América Latina hoje. E claro que esse consumo médio mundial é puxado principalmente pelos países asiáticos, né, que não tem tantas outras alternativas de proteína animal, né? Então, esse é um dos principais motivos porque essa média é tão grande e porque a população também é bastante grande naquela região, né? Mas, enfim, esse consumo de 20 quilos da média mundial é, para nós, sem dúvida, um desafio. Eu acho que nós vamos conseguir chegar nessa oferta, né, com o tempo, né? E também, como eu falei lá no início da nossa conversa de hoje, o brasileiro muitas vezes deseja consumir pescado, mas ele não sabe ainda como preparar, né, aonde comprar, quer dizer, qual é o melhor lugar para ele comprar. Então, a gente tem ainda um desafio que é aproximar mais ainda os nossos produtos do consumidor. Então, à medida que a gente vai avançando nesse processo, né, de aproximar, trazer o consumidor mais para perto de nós que estamos produzindo o pescado, eu acho que a tendência natural é esse consumo avançar, sem falar também na questão, né, da saudabilidade. Todo mundo, né, vai envelhecendo e vai precisando ter mais atenção, vamos chamar assim, à sua nutrição, alimentos mais saudáveis, menos gordura, mais fácil de digerir, e o pescado sempre está no topo da lista da recomendação, né, quando a gente fala em alimento saudável. E a gente está insistindo nessa temática referente a consumo, a não ser praticamente só um dos temas principais aqui da Semana do Pescado, mas também pelo viés que isso tem ou influencia no setor produtivo como um todo, né? A gente está falando desde a base aqui do produtor, que tem aí a sua piscicultura hoje estruturada, pensando nesse planejamento, ele está tem que estar muito antenado a essa questão de mercado e o comportamento desse consumo em si para tomar as decisões corretas aí, né? E uma linha de atuação exposta durante a Semana do Pescado remete à proposta de incentivar o incremento ou a inclusão do pescado aí no cardápio escolar, né? A gente tem hoje essa questão em discussão. E na sua visão, Eduardo, essa adesão do pescado na merenda escolar aí traria realmente ganhos para o setor? Sem dúvida nenhuma, eu acho que são 2 grandes ganhos. Primeiro é criar o hábito, né? Eu acho que criar o hábito, criar nas crianças, né, esse interesse, né, ou uma boa experiência, como a gente costuma dizer na área de mercado. Então, expor a criança a uma boa experiência consumindo um pescado de qualidade, por exemplo, na merenda. Isso é um ponto de partida, é riscar o fósforo, vamos chamar assim, né? E aí, a criança que tem uma boa experiência lá na escola, numa merenda, né, numa refeição bem preparada, ela vai dizer, opa, eu gostei desse produto, né? Então, ele vai levando essa tendência de consumo para o resto da vida dela mesmo e também influenciando, muitas vezes, os pais, né, e outras pessoas da família. Então, acho que esse é um primeiro efeito bastante importante, né? E o outro efeito é o consumo do pescado em si, né? Eu estava fazendo aqui uma continha muito rápida, uma continha muito simples, mas se a gente imaginar o número de alunos que nós temos na rede de ensino brasileira, né, e colocarmos aí 50 gramas, né, de pescado através da merenda, uma vez por semana, né, e contando as semanas letivas do ano,
nós estamos falando só nesse segmento de mercado um consumo de 70 mil toneladas de pescado por ano, que é um volume significativo de pescado, né? Então, eu acho que a gente tem essas duas oportunidades. Acho que a primeira oportunidade é exatamente o que eu disse, que é criar esse hábito, incentivar o consumo, né? Trazer uma boa experiência para essa faixa etária, né? Para esse público. E o segundo, claro, é o próprio fornecimento do produto em si, né? Que também pode ajudar, sem dúvida nenhuma, a alavancar negócios para o setor. E aí, essa conta sua aí chama atenção porque nós estamos falando aí de 70 mil toneladas. Por exemplo, a gente pegar só a produção de tilápias aí, segundo o IBGE, né, são 343 mil toneladas. Então, assim, é algo que realmente faria diferença a nível de setor aí, sem sombra de dúvidas. Para fechar essa linha de raciocínio nossa, a gente falou um pouco de preço, falou essa questão, frisou bastante a questão do consumo para estimular realmente essa movimentação de mercado. Agora a gente vai enxergar um pouco para dentro da porteira, vamos dizer assim, pelo lado do ponto de vista do produtor realmente. Principalmente com informações referentes a custo de produção. A gente adiantou aqui com relação à ração, né, o crescimento que teve aí no último ano. Né? A ração hoje corresponde entre 70% a 80% do custo operacional do sistema produtivo, né, para a tilápia, citando aí o exemplo que a gente tem mais fresco na memória aqui, com base nos dados do projeto Campo Futuro. Então, do ponto de vista técnico e gerencial, é um fator primordial aí para a busca por resultados. E o que a gente tem observado aí, principalmente nesse ano, né? A gente já fez alguns painéis esse ano referente aos custos de produção de tilápia, principalmente nos estados de Goiás e Santa Catarina, onde o produtor está conseguindo arcar apenas com esses custos referentes ao desembolso, né? As despesas aí de desembolso. Né? Se a gente colocar aí depreciação de tudo aquilo que tem empatado na atividade, mais a remuneração do capital e a própria remuneração dele, né, que a gente chama de prolabore, o produtor não está conseguindo fechar as contas. Nesse cenário, uma das principais motivos para a gente tentar discutir aqui é pegar esse gancho da Semana do Pescado justamente para ver se no estímulo de mercado, realmente esse cenário de preço ganha uma certa alavancagem e para que o produtor realmente consiga trabalhar a atividade de forma um pouco diferente. Eduardo, como você enxerga essa situação produtiva e, principalmente, onde o produtor ou o piscicultor aí deve focar para melhorar seus resultados financeiros? Acho que são duas frentes que precisam trabalhar em paralelo, né, ao mesmo tempo. Uma delas é, sem dúvida nenhuma, baixar o custo de produção, quer dizer, melhorar a eficiência produtiva utilizando tecnologia, melhores tecnologias, e também a capacidade da gestão, né? Então, fazendo aqui um breve histórico da atividade, então, quando a gente chegou até ali mais ou menos o ano 2000, o grande desafio, né, do setor da aquicultura era produzir, nem era vender, né? Então, assim, o grande desafio era o produtor aprender a produzir, né? Então, até lá o mercado era bastante forte, os preços eram bastante altos, os custos eram bastante baixos, então tinha-se uma margem bastante grande, né, para o produtor aprender. Agora que o produtor está aprendendo, já aprendeu, né, a sua produção, pelo menos chegar até o final da produção, né, com os seus resultados lá, ele precisa agora aprender a ganhar dinheiro, né, como eu costumo dizer. Então, e para isso ele precisa melhorar a gestão, né? Não é novidade que os nossos produtores, via de regra, são excelentes produtores, mas não necessariamente bons administradores de negócio, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ainda melhorar muito, reforçar bastante, né? Que além de melhorar a tecnologia de produção, a eficiência de produção, é melhorar os seus controles, a sua administração, para poder ter exatamente a visão mais clara de onde estão, entre aspas, os desperdícios, né? Então, acho que melhorar a eficiência de um lado é isso, né? Ao mesmo tempo, quando a gente olha do lado financeiro, eu acho que existem outras ferramentas, por exemplo, de organização da produção do setor produtivo, né? Então, seja através de centrais de negócios, associações ou mesmo das cooperativas que dão ganho de escala, e isso faz com que insumos como a ração, que representam grande parte do custo de produção, diminuam, né, tenham diluído o seu custo, né? Então,
precisamos buscar a eficiência produtiva tecnológica no campo e também nós temos que buscar a eficiência do negócio em si, né, através dessas compras, né, aumentando a escala de produção, organizando, no caso das principais cooperativas, já a sua produção própria de ração, a verticalização desde a produção de insumos, e isso tem trazido a competitividade, né, para a produção, tanto é que os estados, como mencionado anteriormente, do Paraná, né, hoje se destacam na produção de tilápia no Brasil, exatamente porque o modelo de negócio deles é extremamente eficiente do ponto de vista de custo, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E do lado da comercialização, um ponto importante também é essa organização. Por quê? Porque muitos produtores acabam entregando a sua produção para um intermediário, né, que paga um preço menor, exatamente porque ele faz o serviço de venda, né? Porque o produtor tem dificuldade muitas vezes de acessar o mercado. Então, ou ele faz isso através de uma organização própria, né? No caso, o exemplo da cooperativa, ou ele faz isso através da sua própria empresa ou da sua própria propriedade rural, e que muitas vezes, pela falta de pernas, vamos chamar assim, ele acaba entregando isso na mão de um intermediário que paga preços menores, né? Porque esse intermediário presta um serviço e ele precisa ganhar também, né? Então, eu acho que são as duas pontas, né? À medida que a gente aumenta a escala de produção, dilui o custo, melhora a eficiência administrativa, financeira, né? Dilui custos na sua produção e melhora o preço de venda ou melhora a negociação na hora da venda, né? Através da organização, eu acho que esse é o horizonte que nós temos para trazer mais ganho aos nossos produtores. Bom, eu acho que você foi cirúrgico aí nos comentários, né? Basicamente englobou aí, trouxe a sua vivência aí de muito tempo trabalhando no setor aí. Eu acho que você pontuou realmente no sentido de organização aí, o que o produtor deve focar e o que ele deve estar atento aí para planejar a atividade. A gente está caminhando aqui para o final desse episódio, né? O que a gente destacou até agora foi que, em termos de mercado, eventos como a Semana do Pescado acabam envolvendo todos os agentes do setor, estimulando assim o mercado interno e também direcionando ações de promoção comercial com foco no mercado externo, tudo isso visando aí essa amplitude ou ampliação, melhor dizendo, do mercado interno brasileiro, das possibilidades que o produtor hoje, do piscicultor, tem, tendo em vista e pensando no seu negócio, né? Sob a ótica específica do piscicultor, toda essa movimentação influencia tanto no planejamento dele com a atividade, já que mexe com a organização da cadeia, e busca também uma maior competitividade, né? Tem essa questão que o Eduardo colocou no final aqui com relação à eficiência de produção, ela tem que ser vivenciada e tem que ser sentida realmente pelo produtor para que ele consiga alcançar melhores resultados financeiros com a atividade. Eu queria agradecer aqui o Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela participação e pela parceria mais uma vez. Eu que agradeço pelo espaço. Eu acho que foi uma oportunidade interessante para a gente divulgar um pouco mais de informação, né, sobre o setor e dizer que nós temos ainda bastante desafios aí pela frente, mas desafios que são interessantes, né, são motivantes, né, para nós que vivemos no setor há tanto tempo. Perfeito, Eduardo. Obrigado mais uma vez. Pessoal que nos ouve, obrigado também por participar ou por estar conosco nesse mais um episódio do podcast Ouça o Agro. Até o próximo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.